Pessoal, vamos falar sobre a situação na Ucrânia. Hoje, dia 10 de fevereiro, são 8 horas da manhã aqui no Rio de Janeiro, 1 hora da tarde lá em Kiev, no momento que eu gravo esse vídeo. E como vocês podem ver aqui no mapa, está havendo neste momento mais um grande bombardeio russo a instalações ucranianas de infraestrutura civil, né? Na verdade, isso começou já ontem à noite. Houve vários ataques com drones Shahed 136 e mísseis Calibre e também mísseis S-300. Dos 7 drones Shahed, 5 foram derrubados. Dos 6 mísseis Calibre, 5 foram derrubados também na defesa antiaérea durante a noite. Só que os S-300, a Ucrânia não tem muito como resolver esse problema, então foram os que causaram mais danos, principalmente em Kharkiv e Zaporizhia, mas isso à noite, né? Agora cedo, mais de 50 mísseis foram lançados de diversos lugares da Rússia em direção a vários pontos da Ucrânia. A maior parte deles está sendo derrubada pela defesa antiaérea ucraniana, mas é lógico, alguns pontos em solo foram atingidos. Ainda não temos uma estatística do que foi atingido, quanto foi derrubado e coisa e tal, porque isso aconteceu agora há pouco, na verdade está acontecendo neste momento, né? Mas a gente sabe que 10 mísseis foram derrubados em Kiev e 13 em Odessa. Também não há estimativa dos danos causados ainda, uma vez que está acontecendo nesse momento. Amanhã a gente vai trazer aqui os detalhes, né? Foi reportado pelos ucranianos que 2 mísseis Calibre teriam cruzado o espaço aéreo da România aqui em direção às cidades aqui no oeste da Ucrânia, né? E isso vocês sabem, um míssil de ataque cruzar o espaço aéreo de um país é uma agressão. E uma agressão a um país da OTAN, a România é um país da OTAN, poderia significar a entrada da OTAN nessa guerra. Isso vai acontecer? Não, pelo menos não nesse momento. A OTAN está plenamente satisfeita com a forma como essa guerra está acontecendo. A Rússia está sendo destruída sem eles precisarem fazer nada, eles não vão querer mudar essa situação, né? Então, o mais provável é que continue fornecendo armas e deixando a Ucrânia fazer o serviço, só que para isso eles não podem admitir que foram agredidos, né? Então, provavelmente eles vão alegar que não, que passou pelo espaço aéreo, não chegou no espaço aéreo da România, ou que foi um míssil ucraniano, como fizeram lá na Polônia. Esse foi o mesmo motivo que eles ignoraram o míssil na Polônia e também não dizem que foi a Rússia que destruiu o Nord Stream, o gasoduto Nord Stream. Vocês sabem, né? A Dinamarca e a Suécia já investigaram e já sabem quem fez a explosão do Nord Stream. Mas por que eles não falam? Porque se eles falarem que é a Rússia, então vai ficar claro que a Rússia fez um ataque em águas territoriais dinamarquesas. E daí a OTAN teria que entrar nessa guerra. A OTAN não quer, a OTAN está plenamente satisfeita com a forma como a coisa está indo agora. Eles não vão querer causar confusão. Muito provavelmente só depois da guerra, só depois da derrota da Rússia, que eles vão falar sobre esse negócio da explosão do Nord Stream em águas dinamarquesas, né? A ofensiva russa continuou nesse segundo dia mais ou menos da mesma forma que no primeiro, não conseguiram andar muita coisa, mas um canal russo postou a imagem de um T-14 Armata, que é um tanque russo muito forte, mas que eles têm muito poucos, e suspeitas que mesmo os poucos que ele tem não funcionam, né? Teria sido esse vídeo o primeiro uso do Armata T-14 na guerra. Eu acho que não, mas vamos dar uma olhada, vamos entender isso daí, vamos falar sobre esses e outros assuntos em detalhes. Essas notícias foram sugeridas por Não Paro de Fazer o L, mas não tá melhorando, 22 do Ancapistão e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, olha só que coisa, né? Dá pra gente ver aqui, infelizmente, mais um ataque covarde russo aqui à infraestrutura civil ucraniana. Lembrando que esses ataques não têm nada contra a estrutura militar, eles visam subestações de energia elétrica, usinas geradoras de energia elétrica. A ideia é justamente deixar o país como um todo, os civis sofrendo, e isso faz muito pouca diferença no ponto de vista militar. Os soldados têm seus próprios recursos para avançar na linha de frente, não precisam da infraestrutura de forma geral, né? E de qualquer forma, como a gente viu acontecer nos outros ataques anteriores, esse tipo de coisa é rapidamente consertado pelas equipes de manutenção da Ucrânia. Então a perspectiva é que sim, vai ter muito dano, vai ter dor de cabeça, mas não deve ser nada demais aqui, né? Bom, essa história toda começou, na verdade, durante a madrugada, durante a noite de ontem para hoje,
quando os russos lançaram drones Shahid e também outros Calibre. Foram 6 Calibre e 7 drones Shahid, dos quais 5 de cada foram derrubados pela defesa antiaérea, né? Até aqui nem foi grandes problemas, porque sim, caiu um míssil Calibre, atingiu o alvo, e 2 Shahid atingiram o alvo também, mas aí seriam coisas muito pontuais, né? O problema é que também, durante a madrugada, os russos usaram mísseis S-300. O míssil S-300, ele é originalmente um míssil terra-ar, né? Ele tem o objetivo de defesa antiaérea. Ele não tem uma carga muito grande, mas ele tem uma velocidade muito grande, justamente porque o objetivo dele é atingir outros mísseis no ar. E os russos adaptaram alguns desses S-300 para serem usados terra a terra, ou seja, atingir também estruturas ucranianas. Eles fizeram isso principalmente em Kharkiv e Zaporizhia. Foram 35 mísseis S-300 que foram usados, né? E esses mísseis, como eles são muito rápidos, os sistemas de defesa antiaérea ucranianos não têm como deter esses mísseis. Então, o maior dano que foi causado até aqui foram esses mísseis, mas é algo localizado. Foi aqui na cidade de Kharkiv e aqui na cidade de Zaporizhia, que são cidades próximas da linha de frente, né? Aqui em Kharkiv, eles enviam do território russo mesmo, e aqui em Zaporizhia, a base de lançamento é em Tokmak, essa cidade ocupada aqui pelos russos, né? Bom, só que isso daqui foi, a gente está falando até aqui, do que houve durante a noite de ontem e a madrugada de hoje, né? Porque agora cedo, então hoje no dia 10, pela manhã, os russos lançaram mais uma grande onda de ataques. Alguns falam em 40 ou 50 mísseis Calibre ou Ra-101, e daí já tem vários avistados aí andando no céu da Ucrânia, né? E alguns atingiram Lviv, enfim, tem uma série de locais aí que chegaram a ser atingidos. Olha só a quantidade de rastro de míssil que ficou aqui na forma das nuvens, né? É impressionante mesmo, assustador. Foram muitos mísseis. E o alarme antiaéreo está tocando lá em Kiev nesse momento. O pessoal está lá nos metrôs, lá nos abrigos, né? E, enfim, muitos foram derrubados, muitos desses mísseis foram derrubados, mas é lógico que sempre tem alguns que acabam atingindo, né? Aqui ele está falando que 10 mísseis foram derrubados em Kiev, mas houve ataque, houve dano a linhas de força, né? Linhas elétricas, mas não há causalidades, não há mortos e feridos, é o mais importante. As companhias de energia já estão trabalhando para restaurar as redes, né? E aqui também ele ressalta que em vários locais da Ucrânia as forças antiaéreas estão trabalhando. A eficiência está bem alta, mas a gente ainda não tem uma estatística de quantos mísseis foram derrubados nessa leva de manhã, porque justamente aconteceu agora há pouco, né? Aqui o pessoal publicou algumas imagens de alguns lugares que teriam sido atingidos pelos mísseis russos, mas é aquele negócio, a gente ainda não tem, vamos aguardar para a gente ter uma visão exatamente de qual foi o dano causado por esse ataque, né? A gente deve ter isso mais adiante. Agora, a grande novidade foi isso daqui, né? Esse aqui, o Zalushny, né, que é o comandante-em-chefe das Forças Armadas Ucranianas, ele reportou que hoje, dia 10 de fevereiro, às 10h18 da manhã, horário lá de Kiev, né, 2 mísseis russos Calibre cruzaram a fronteira da Ucrânia com a Moldova, isso às 10h18, e às 10h33 esses mísseis cruzaram a fronteira da Romênia, ou seja, eles saíram da Moldóvia para a Romênia e depois disso entraram novamente no espaço aéreo da Ucrânia, cruzando o ponto das bordas dos 3 estados, ou seja, ele está falando... Aqui é a borda dos 3 estados, que seria esse ponto aqui, né? Moldova é esse lado de cá, Romênia é aqui abaixo e Ucrânia é a parte de cima toda. O míssil veio aqui de algum navio aqui no Mar Negro, ele cruzou aqui, primeiro estava na Ucrânia, ok, aí entrou na Moldova, 10h18, andou, em determinado momento atravessou aqui o espaço aéreo da Romênia, e depois entrou de novo na Ucrânia para atingir alguma cidade aqui no oeste da Ucrânia, né? Repara que dá para imaginar uma linha reta aqui com essa trajetória, né? Vindo a partir aqui de algum navio aqui no Mar Negro, né?
Isso é algo perfeitamente possível de ter acontecido e coisa e tal, e lógico, a Romênia ela é um país da OTAN, então esse tipo de agressão seria respondido como uma agressão de toda a OTAN, e é exatamente por isso que eu acho que a OTAN não vai fazer nada, né? O Arestovich até falou aqui, olha só, a passagem de um míssil de cruzeiro russo pelo espaço aéreo da OTAN pode ser um sinal qualificador de agressão militar, né? E pelas regras deveria haver uma resposta da OTAN. Mas a gente sabe o que vai acontecer. A OTAN vai dizer que, não, que o míssil não passou, não, que o míssil, na verdade, era um míssil ucraniano, enfim, vão inventar alguma história, porque a verdade é a seguinte, a OTAN está plenamente satisfeita com a forma como a guerra está neste momento, né? Eles fornecendo arma, fornecendo ajuda e coisa e tal, mas quem está fazendo a guerra mesmo é a Ucrânia. E eles acham, muito provavelmente, que a Ucrânia vai ganhar essa guerra do jeito que está, vai humilhar a Rússia ainda mais. Então, no final das contas, o mais provável é que eles descaracterizem essa passagem do míssil, tal como fizeram com o caso do míssil aqui na Polônia, vocês lembram disso? Houve um ataque desses russo, que um míssil russo caiu aqui na Polônia, e disseram que era um míssil ucraniano, mas tudo bem, que estava defendendo do míssil russo e coisa e tal. No final das contas, não, o míssil era russo mesmo, caiu lá de propósito. A questão toda é que a Polônia não quis responder esse tipo de coisa, né? E o mesmo caso é o caso do gasoduto lá, Nord Stream também, que aconteceu a mesma coisa. Vocês lembram, o Nord Stream foi sabotagem, né? Foi sabotado aqui em algum ponto dessa ilha aqui, ó, que embora fique perto da Suécia, essa ilha aqui pertence à Dinamarca, e Rønne, né, que é o nome da cidade aqui, o Nord Stream foi sabotado aqui. E na época eu fiz um vídeo explicando por que foi a Rússia que sabotou o Nord Stream. E tempos depois saiu uma reportagem dizendo que a Dinamarca e a Suécia já tinham feito a investigação do caso, já tinham certeza absoluta sobre quem era o culpado, mas não divulgaram quem era o culpado por essa destruição do Nord Stream. E aí já teve muita Rossete aí falando, tá vendo, eles não falaram quem é o culpado, é porque foi os Estados Unidos e a CIA, que foi a Alemanha, que foi a Ucrânia, que foi não sei o que lá. Não foi a Rússia. Se fosse a Rússia, eles teriam falado e coisa e tal. Não, é exatamente o contrário. Foi a Rússia, certamente. É exatamente por isso que eles não falaram, né? Se fosse os Estados Unidos, iam falar, não, tudo bem, aqui foi um projeto da OTAN, aqui é a gente que destruiu mesmo, não tem problema nenhum. Por que não falariam? Não tem dificuldade nenhuma de fazer isso, né? Agora, a questão toda é que eles sabem que foi a Rússia. E aí, qual que é o problema? Se eles admitirem que foi a Rússia que fez isso, o pessoal aqui, todo mundo faz parte... A Suécia não faz parte, mas a Dinamarca faz parte da OTAN. Então, uma sabotagem, um ato de sabotagem em água territorial da Dinamarca teria que obrigar a OTAN a entrar nessa guerra. Então, por isso que eu digo para vocês, não, eles não vão inventar uma história qualquer para dizer que o míssil não passou pela România, ou que era um míssil sem carga, enfim, vão inventar uma história qualquer para descartar essa ideia aí, né? Mas o que aconteceu, aconteceu. Mais dia, menos dia vai acontecer alguma coisa que eles não vão ter como ficar em cima do muro como estão agora. Eu, se fosse o pessoal da OTAN, já começava a me preparar para isso. Bom, lembra que a gente falou ontem que os ucranianos atingiram concentrações de tropas em Berdiansk, né? E a gente ainda não tem imagens disso, mas saiu uma reportagem um pouco mais detalhada aqui, falando que mais de 100 tropas russas foram mortas num ataque em 8 de fevereiro. É porque a gente falou ontem porque aconteceu no dia anterior, né? Então, no dia 8 que aconteceu o ataque, na cidade ocupada de Berdiansk e no Oblast de Zaporizhia, e isso daí foi reportado pela administração da cidade ucraniana, né? Também danificou depósitos de munição, combustível, lubrificantes e uma estação de radar. Lembra, a gente mencionou há 2 dias atrás, ou seja, no dia 7, os ucranianos fizeram isso aqui em Mariupol. Tem vários alojamentos de tropas, vários agrupamentos de tropas aqui na região, e de fato no dia 7 a Ucrânia atingiu um monte de coisa aqui, e no dia 8 atingiu aqui em Berdiansk, né? Os russos estão justamente preparando a tal grande ofensiva deles, que na visão da maior parte das pessoas já começou, mas alguns dizem que não começou ainda não. A gente vai falar uma opinião sobre isso daqui a pouquinho. Mas, e estão tentando preparar essas tropas a uma distância segura dos HIMARS, né? Mas não estão conseguindo não, né? A gente tem visto muita
muito ataque ucraniano aqui a tropas nessa região. Bom, isso daqui foi um ataque ucraniano a posições russas ali na parte de Kherson. Eles usaram essa arma aqui, que é um drone polonês, que consegue causar um bom estrago, tá vendo aqui? É nessa região aqui, os russos estão nesse porto do lado de cá, então os ucranianos a partir daqui atingiram vários grupamentos aqui nessa região. Aqui, ó, essas baias que estão aqui, os russos ainda estão em poder disso daqui, né? E daí os ucranianos usaram esse drone para atingir essa região aqui. E o vídeo é bem impressionante, mas o mais interessante é justamente a arma, né? É bem interessante mesmo. Será que os ucranianos têm muitas delas, né? O vídeo aqui é um vídeo normal, mostra os ucranianos bombardeando as posições russas lá, e chama Warmate. Bom, uma coisa curiosa, vocês lembram daquele grupo de tanques russos que foi totalmente destruído num ataque a Vuhledar, né? Então, um desses tanques estava escrito Drácula aqui do lado, escrito meio errado aqui, né? E tá aqui o tanque, e pegaram um vídeo de alguém que passou próximo a essa coluna antes dela ir em direção a Vuhledar. Então, olha só o vídeo aqui, eu vou passar o vídeo para vocês aqui. Aqui, essa daqui é a coluna se preparando para ir em direção a Vuhledar. Dá para ver que é uma coluna bastante grande, um monte de blindado, né? E esse pessoal todo que tá aí, meu amigo, esse pessoal todo aí se deu mal. Que é a galera que tava naquela coluna que tentou tomar Vuhledar. Mais um ataque mal feito, mal planejado dos russos, e que acabou com boa parte desses tanques aí destruídos, desses blindados aí destruídos. Aí tem tanque, tem blindado de artilharia, tem transporte de tropas, tem tudo. Mas a maior parte disso daí acabou ficando ali na neve próximo a Soledar. É justamente aqueles 30 blindados que foram dizimados ali. Uma boa parte deles dá para você ver aí antes da dizimação, né? Como é que o pessoal sabe que é esse pessoal, né? Vocês viram logo lá no início o tanque com a inscrição Drácula, né? E aí, se você olhar aqui, ó, dos tanques destruídos, aqui já é a imagem deles depois de destruídos lá em Vuhledar. Aqui, ó, o Drácula aqui também, totalmente quebrado aqui, né? E mais um monte de outros blindados aqui que ficaram todos pelo caminho, né? Só curioso você ver como é que aquela coluna parecia uma coisa grande, né? Imponente, né? Não, vamos tomar Vuhledar, é isso daí, coisa e tal, e virou um monte de ferro velho. O Tatarigami está falando sobre isso daqui, dizendo que, olha só, esse aqui é de ontem à noite, ontem às 6 horas da tarde, né? Chegou ao nosso conhecimento que a palavra Vuhledar se tornou infame entre os ocupantes, né? Quando algum soldado ou oficial descobre que a unidade dele está sendo transferida para a área de Vuhledar, eles começam a procurar maneiras de se safar disso, né? Depois de perdas devastadoras nos últimos assaltos, o inimigo continua a fazer assaltos diários com grupos menores cobertos por artilharia e fogo de tanque, mas sem nenhum resultado. Os ocupantes continuam a mover novas unidades adicionais para a área de Vuhledar. O movimento de novas unidades não parou e ainda continua, mas é cada vez mais fraco a capacidade deles de ter ganhos ali, né? Aí estão falando aqui como que originalmente eram as brigadas de marines russas, que são tropas de elite da 40ª e a 155ª Brigada de Infantaria Naval, né, de marines, e agora já botaram um monte de unidades de outras brigadas, de outros exércitos, inclusive o BARS, que é a reserva ativa, enfim. Vuhledar continua na mão dos ucranianos, né? Para quem não lembra, Vuhledar é essa cidade que fica aqui. E os os russos chegaram a tomar essa parte das dachas aqui para tentar tomar Vuhledar aqui, mas foram repelidos. E inclusive a gente tem informação que eles foram repelidos também das dachas do sul. Os ucranianos já estão controlando as dachas do sul, tá? Ignorem essa parte vermelha aqui, é que esse mapa ele se baseou unicamente no fato de que o exército ucraniano
defendeu ataques russos em direção a Bohoyanlevka, mas os russos não têm essa área toda aqui. No máximo foi um grupo de ataque aqui pequeno, né? Agora, Mikilsk está na mão dos russos, então essa área aqui que está aparecendo como clara aqui, ela está na mão dos russos, mas essa área aqui não está na mão dos russos. E, como eu disse, a informação que a gente tem é que os ucranianos já conseguiram repelir os russos até aqui das Dachas do Sul, e cada vez é menor a chance deles conseguirem avançar alguma coisa nessa região, né? Bom, vamos falar de Bakhmut, porque Bakhmut tem algumas informações importantes e é uma situação bem mais crítica, né? Bakhmut, vocês lembram, as coisas estavam mais ou menos paradas, até que em determinado momento os russos conseguiram fazer um breakthrough aqui em Blahodatne, isso há coisa de 2 dias atrás, conseguiram contornar as reservas ucranianas aqui e chegaram até a M3, e conseguiram chegar aqui próximo a Zalizniansk, né? Zalizniansk, essa outra cidadezinha aqui, e com isso chegaram inclusive a ameaçar fisicamente a M03. Isso daqui não é um grande problema para os ucranianos, porque eles já não estavam usando essa M3 para transferir, para abastecer Bakhmut, né? Ela já estava sob controle de fogo dos russos, então não podia ser usada de qualquer forma. É lógico, eles conseguirem tomar a estrada é ainda pior, né? Mas o fato é que o grande ponto aqui é esse, né? A coisa estava controlada aqui em Blahodatne. O que aconteceu aqui que os russos conseguiram esse breakthrough, conseguiram avançar bastante aqui? E o canal Reporting from Ukraine explicou ontem exatamente qual foi a estratégia dos russos aqui, o que aconteceu nesse caso, né? Eu recomendo muito o canal Reporting from Ukraine. É um rapaz lá de Mykolaiv, né, lá próximo a Kherson, e ele faz vídeos diários também, eu recomendo o canal dele. Bom, enfim, o que aconteceu, né? Os russos tinham tomado essa região toda aqui, inclusive a cidade de Blahodatne. Tomarem Blahodatne foi um problema, por quê? Porque significa que eles atravessaram o rio aqui, mas até aí estava tranquilo, por quê? Porque os ucranianos tinham posições defensivas muito fortes aqui nessa região que é mais alta, então era muito difícil os russos continuarem atingindo, andando nessa direção. E eles também não podiam aproveitar essa região aqui, ó, que eles poderiam usar. Aqui não tem defesas ucranianas aqui, tá? Mas eles não podiam fazer isso, por quê? Porque eles exporiam o flanco deles a essas tropas ucranianas que estavam aqui. A questão justamente é que o Wagner, o grupo Wagner, fez mais uma das deles, né? Botou um monte de tropa de prisioneiros que eles têm lá, né? Aquelas ondas humanas que eles fazem, e jogou com tudo em direção a isso daqui e conseguiram expulsar os ucranianos dessas posições fortificadas que estavam aqui, às custas de um grande número de mortes do pessoal lá do grupo Wagner, mas os ucranianos acabaram achando por bem recuar daqui, recuaram para essa outra colina que tem outras posições fortificadas aqui, mas com isso os russos conseguiram tomar essa parte aqui, que era a grande defesa ucraniana nessa região, né? E aí, uma vez que eles conseguiram tomar essa parte aqui, eles aproveitaram essa região aqui mais baixa para chegar até a M03. Está vendo a M03 onde fica aqui? Então, na verdade, esse aqui que foi o avanço do grupo Wagner nessa região, né? Então o pessoal está colocando como se eles estivessem atacando essa cidade aqui, que são as cidades de Zalizniansk, Orihovo, Vasilivka e Dubovo, Vasilivka, seriam essas 3 cidadezinhas aqui, mas na verdade é muito menos do que isso, né? Eles só avançaram nessa região aqui, porque aqui o fato de estar numa região baixa até ajuda eles, como os ucranianos não têm posições defensivas nesses altos aqui imediatamente próximos a essa região mais baixa, eles acabam protegidos dos tiros ucranianos de outras regiões mais altas, mais distantes. Mas eles não conseguem avançar muito, porque o máximo que eles vão conseguir chegar é justamente nessa região baixa aqui. Então, embora o pessoal tenha colocado como eles atacando essas cidades aqui, na verdade não é um ataque de fato. Eles se aproximaram das cidades, é verdade, mas não tem capacidade de avançar mais do que isso, né? Lógico, os russos vão tentar, a partir dessas posições que eles conquistaram aqui, tentar avançar pela parte alta aqui, e aí pode ser que consigam alguma coisa. Mas é muito pouco provável que consigam avançar muito. O ponto mais distante que existe evidência
de tropas russas é nessa posição aqui, ó, que tem uma imagem de um tanque russo atirando nessa posição aqui. É a única evidência que tem, não tem nenhum outro ataque de fato às cidades por aqui, né? Bom, então assim, a situação não é tão séria quanto pode parecer, realmente os russos avançaram aqui. O problema todo é que justamente, como ele mostra aqui, o risco grande é justamente aqui em Krasnohoran, né? Como a gente viu aqui, Krasnohoran realmente ficou numa situação complicada. É muito provável que os ucranianos tenham que abrir mão dessa cidade aqui, né? Krasnohoran e Paraskovivka, né, essa outra cidade aqui. Então é bem possível que os ucranianos tenham que abrir mão dessas cidades, porque elas ficaram numa posição defensiva muito complicada. Mas tenha em mente que os russos ainda não consolidaram essa área aqui. Então é possível que os ucranianos tentem também alguma forma de contra-ataque aqui para tirar as forças russas dessa região, né? De qualquer forma, mesmo que tenham que sair daqui, isso não compromete significativamente Bakhmut. Como a gente sabe, nem a T-0504 nem a M3 são mais usadas pelos ucranianos, porque não tem condições de uso mesmo, já estão sob fogo dos russos. Resta a O-0506, que é a via usada pelos ucranianos aqui através de Chassivyar, né? Então, de qualquer forma, os ucranianos estão saindo aqui de Bakhmut, mas estão saindo no tempo correto, devagarzinho, causando o máximo de danos nos russos nesse meio tempo, né? E aquele negócio que a gente falou, o grande objetivo dos russos aqui, Bakhmut não é uma cidade estratégica, não é um problema de fato. O grande objetivo dos russos aqui era forçar os ucranianos a colocar as reservas aqui e, com isso, impedir que essas reservas fossem usadas na grande ofensiva que vai acontecer, ou que já está acontecendo aqui em Luhansk, né? Repara como é que teve um monte de bombardeio, um monte de tentativa de avanço aqui em Luhansk. Aqui sim é que os russos pretendem avançar com força. Bakhmut foi para atrair tropas da reserva ucraniana para cá, justamente para deixar eles menos municiados do lado de cá, menos abastecidos do lado de cá. E a Ucrânia não caiu na armadilha, nem aqui nem em Vuhledar. Fizeram os reforços necessários aqui em Bakhmut, mas apenas para manter o CD Bakhmut de forma mais lenta e com o máximo de danos aos russos possíveis aqui, né? Então, essa é a situação aqui. Eu acho que vale a pena a gente ver. Ah, sim, tem também um aviso aqui do Kianin dizendo que não houve nenhuma mudança nas últimas horas lá em Bakhmut, ou seja, é lógico que ele não pode dar detalhes sobre as posições e coisa e tal, não teve infiltração do inimigo, a situação continua inalterada lá em Bakhmut de ontem para hoje, né? Aqui, incriminar é que está havendo o grosso das batalhas, o exército ucraniano está enfrentando unidades do VDV russo, que também são tropas de elite russas, aqui incriminar, né? E aqui já é parte realmente dessa grande ofensiva russa na região, que ainda está devagar, ainda não conseguiram avançar muita coisa, mas eles estão prometendo botar muita coisa ali, né? Como eu falei para vocês, tem gente que acha que já começou essa guerra, essa ofensiva russa, né? E faz sentido. Se você olhar aqui a quantidade de bombardeios e tentativas de avanço aqui próximo a Svatov e a Kupiansk, realmente alguma coisa mudou aqui. O pessoal aqui estava tranquilo, essa região aqui, e a coisa mudou. E também aqui em Kriminá, os ucranianos estavam avançando lentamente em direção a Kriminá, agora a maré virou para o outro lado. Os russos que estão avançando, mas muito lentamente, os ucranianos estão conseguindo segurar aqui, né? Então, como a gente viu, o Instituto para o Estudo da Guerra falou ontem que o número de tropas que já está aqui já caracteriza essa ofensiva russa, ou seja, eles já começaram a avançar. Repara, eles estavam esperando alguma situação desesperadora aqui em Bakhmut, em Vuhledar ou algum outro lugar do fronte, para que os ucranianos tivessem que mandar suas tropas para lá, para aí sim eles fazerem a grande ofensiva deles aqui. Então eles queriam ter um ganho significativo em Bakhmut, ou em Vuhledar, ou em Avdiivka, ou em algum outro lugar aqui, para distrair os ucranianos nesse ponto e daí eles atacarem lá. Só que está chegando o dia 21, que é o dia que o Putin tem que falar lá na Assembleia lá na Assembleia Russa, e daí eles não
eles têm que agir. Então, por isso que, embora eles não tenham conseguido essa tragédia em outro ponto, né, para forçar os ucranianos a mandarem tropas, eles estão iniciando de qualquer forma aqui esse ataque, né? Mas nem todo mundo concorda que já começou a ofensiva, tá? Então, por exemplo, aqui o David Dill, que é segundo ele se diz aqui, ele é um cara de inteligência do exército americano, com uma longa história de acertar as coisas, mas ele está no Texas, deve estar aposentado e não tem todas as informações e ferramentas que ele já teve em alguma época. E daí o que ele fala aqui, ele fala não, que os russos estão preparando não sei quantos tanques, não sei quantos jatos e coisa e tal, e um monte de coisa para atacar a linha de frente, conseguir avançar e coisa e tal. Mas ele fala o seguinte, que isso daqui para os ucranianos, se realmente os russos colocarem 400 aviões para tentar fazer essa ofensiva, isso vai ser uma tragédia agora. Lembra, no início da guerra, quando os russos conseguiram de fato bombardear muita coisa com os aviões deles na Ucrânia, isso aconteceu principalmente porque pegou a Ucrânia de surpresa, né? Eles não estavam esperando, ninguém sabia se haveria mesmo uma invasão ou não. Muitos acreditavam ainda lá na Ucrânia que a invasão seria apenas no Donbás, não seria na Ucrânia como um todo, né? E o Putin invadiu a Ucrânia como um todo. Então os aviões russos conseguiram entrar, bombardear um monte de coisa dentro da Ucrânia e sair com relativamente poucas perdas. Se isso acontecer agora, o mais provável, segundo ele, é que a Ucrânia vai pousar a sua força aérea e vai colocar a rede de defesa aérea, né, no que ele chama aqui de sistema Red Free, ou seja, atirem à vontade. E daí, ou seja, aí fica uma festa, né? Porque você sabe, como é que funciona a defesa antiaérea? O radar detecta um objeto voando. Aí tem todo um protocolo, o pessoal tem que saber se o objeto é um avião amigo, se é um avião neutro, se é um avião do inimigo, tem que saber que tipo de avião que é e coisa e tal. Tem todo um protocolo para evitar baixas, né? Mas se a Rússia vier com toda a força aérea dela tentando atacar a Ucrânia, nesse momento, que a Ucrânia não está mais sendo pega desprevenida, o pessoal vai posar a força aérea ucraniana para não ter risco de fogo amigo e vai botar o sistema antiaéreo em red free e, olha, atira tudo que estiver voando. Está voando, atira. E isso provavelmente vai acabar, vai destruir a força aérea russa, né? E ele fala aqui mais do que isso, que embora tenha muitas mortes nos últimos dias, né, ele espera que o número de mortos russos, né, atinja 1.500 a 1.200, 1 a 2 dias antes do início efetivo da ofensiva, devido a HIMARS atingindo áreas de concentração de tropas, né? A gente viu alguns dias atrás que atingiu 1.000, um dia atingiu 1.000, no dia seguinte foi 900, aí parece que ontem foi 700, assim, ainda são números muito altos, tá? O normal, assim, normal, né? O que a gente vinha observando era em torno de 300, 400, às vezes 500, mas atingiu 1.000 e depois atingiu 900, ou seja, foram 2 dias em que muita gente morreu, provavelmente em função lá de Vuhledar e Bakhmut, né? O que ele está dizendo é que nos dias que realmente for começar essa ofensiva, a gente vai ver números em torno de 1.500 a 2.000, né? E com relação a essa quantidade enorme de tanques que a Rússia diz ter e coisa e tal, isso daqui é mais uma vontade deles do que realista, na verdade, né? Pode até ter um grande número de blindados, mas a maior parte deles é coisa muito antiga, não vai fazer muita diferença na linha de frente. Então, eles teriam que fazer alguma coisa em toda a linha de frente para isso fazer alguma diferença, né? Bom, enfim, eles estão dizendo aqui que parece que o comando russo mudou para o modo, por favor, faça alguma coisa, numa tradução para o YouTube, né? Então, e daí eles estão tentando fazer, é o que a gente estava falando, né? O próprio Instituto para o Estudo da Guerra fala isso. É o ataque Hail Mary, né? Ave Maria, o ataque Ave Maria da Rússia. Tipo assim, vamos tentar alguma coisa antes de desistir desse troço completamente, né? Aparentemente é isso daí. Enfim, vamos ver, não dá para saber, em momento algum eles vão falar, não, agora começou a ofensiva, mas a impressão que dá é que está em alguma coisa, já estamos no processo. Enfim, vamos dar uma olhada como é que está a linha de frente hoje, seguindo aqui a descrição do Defimon. Ele fala aqui sobre ataques em Stelmarivka, ou seja, não tem nenhuma mudança significativa aqui na região de Kupiansk.
o que é um ponto importante. Kupiansk é certamente um dos pontos que os russos vão tentar avançar mais adiante, né? Ele fala aqui também de tentativas de ataque russos em Dibrova e aqui em Bilororivka. Já há bastante tempo a gente tem visto isso acontecer. E mais uma vez ele falando aqui a óbvia tentativa russa, que é isolar Siversk. Siversk é essa cidade aqui no meio, que hoje é a grande base ucraniana para toda essa linha de frente aqui. E o que eles querem fazer é vir por Kriminá aqui, né? E também aqui por Soledar, e tentar fechar o cerco aqui, forçando os ucranianos que estão nessa região aqui, que são muitos ucranianos, a recuar, né? E daí, não apenas isso seria interessante em termos de ganhar essa área aqui de Siversk, mas mais do que isso, eles acabariam ganhando Lima, né, de novo, né? Lima eles perderam algum tempo atrás aí, e estariam novamente próximos a Sloviansk, que é outra grande cidade ucraniana aqui na região de Donetsk, e que se eles pretendem liberar todo o Oblast de Donetsk, eles têm que conquistar Sloviansk, que é essa grande cidade que tem aqui, né? Ele fala aqui sobre a parte norte de Bakhmut, que não mudou nada, e ele fala sobre aquela questão daquela mancha vermelha aqui próximo a Zalizniansk, essa cidadezinha aqui, né, que a gente explicou agora há pouco, né, do breakthrough aqui em Blahodatne, mas ele fala que provavelmente o pessoal não conseguiu estabelecer fronteiras, tá vendo aqui? Exatamente o que ele falou, exatamente o que o Reporting from Ukraine explicou. Os russos conseguiram tomar as posições ucranianas aqui na região mais alta, e daí entraram pela parte mais baixa aqui, ó, e avançaram nessa região aqui, mas é uma posição muito desfavorável, né? Eles muito provavelmente não foram capazes de estabelecer posições naquela área ali, ou seja, eles conseguiram avançar, mas não conseguiram se fixar, não conseguiram montar uma posição defensiva para eles, muito provavelmente vão ser expulsos dali pelos ucranianos em breve, né? Ele fala aqui sobre as tentativas russas ao sul de Bakhmut, continuam tentando atingir a T-0504, mas até aqui ainda estão relativamente longe de chegar lá, né? Ele está mostrando aqui, ó, que pelas marcas no chão, né, como está no inverno lá na região, o campo fica todo branquinho de neve, e quando o pessoal é bombardeado, você consegue ver direitinho onde é que estão acontecendo as batalhas, né? Então dá para ver que tem 4 pontos aqui principais, na verdade 5 se você considerar esse outro mais aqui próximo ao canal aqui, né? Eu tenho que tirar minha cara daqui, peraí. Tá vendo aqui? Eu tenho um ponto aqui de bombardeio, 2, 3, 4, 5. Então, isso daqui são os pontos em que os russos estão tentando avançar e certamente estão sendo bombardeados pelos ucranianos e não conseguiram avançar mais, justamente marcando essas posições aqui, né? Então, repara como ainda estão longe da T-0504, que é essa via que passa aqui. Então, ainda tem muito que os russos avançarem se eles pretendem fazer esse cerco a Bakhmut, né? De qualquer forma, é aquilo que eu falei para vocês, mesmo com toda essa... faltando muita coisa ainda, os ucranianos já estão, de fato, preparando aqui a saída de Bakhmut, porque Bakhmut não é uma cidade estratégica. O objetivo deles aqui é justamente causar danos aos russos o máximo possível nessa região, sem precisar chamar muitos reforços, né? Apenas com reforços pontuais. Avdiivka também foi outra região que os russos tentaram avançar em vários locais, é aquilo que a gente estava falando. Eles queriam causar um pânico no exército ucraniano, né? Forçar um local, vazar, começar a tomar Avdiivka. Aí o exército ucraniano não tem que mandar reforços para lá, manda o batalhão tal para lá e coisa e tal, o regimento tal. E daí isso depletaria as reservas ucranianas lá onde eles pretendem de fato atacar, né? Não conseguiram nada em Avdiivka também. E finalmente ele fala aqui também em Vuhledar, ele falando aqui que, segundo ele acredita, pelo número de batalhas, tá vendo aqui, a maior parte das tentativas russas agora está acontecendo por aqui, e nessa tentativa de avanço, cá do lado de cá, deixa eu tirar minha cabeça de novo daqui. Tá vendo aqui? É aqui que os russos estão tentando avançar. Por isso que eu digo que aquela área vermelha que está aqui está errada, né? Essa área que o pessoal colocou aqui
nesse mapa, tá errado. Na verdade, os russos estão avançando aqui, ó. Estão tentando avançar aqui. E aí, como a única referência que tem, não tem nenhuma grande cidade aqui, a única referência é a Bohoyavlenka, essa cidade aqui, o pessoal aqui achou que eles já estavam próximos da cidade, mas não, é na direção da cidade. Eles estão indo aqui, é porque eles não têm outra referência para usar que não seja essa cidade aqui, né? E daí os ucranianos ainda estariam aqui, os russos tentando aqui, e sem sucesso nenhum, evidentemente. Bom, o Instituto para o Estudo da Guerra, na verdade, não traz nenhuma grande novidade aqui hoje, fala basicamente do Prigozhin, que disse que não vai mais recrutar prisioneiros, a gente já falou sobre isso ontem, não vale a pena falar novamente, né? Olha só, o canal Voenkory, que é um canal russo, né, de coisa, botou essa imagem aqui dizendo que é a primeira ação de guerra do T-14 Armata lá na Ucrânia, né? Teria dado um tiro, olha só, deu um tiro, caramba. Eu não sei não, ele está numa posição aqui muito aberta, num lugar muito parado, muito estático, dando um tiro. Isso aqui está me parecendo mais uma imagem de algum campo de treinamento do que realmente alguma coisa, né? Provavelmente essa imagem aqui, a ideia é animar as tropas russas, dizendo: ah, os ucranianos estão recebendo um monte de tanques modernos e coisa e tal, nós russos também temos o T-14 Armata, agora ele vai vir, vai salvar tudo e coisa e tal. Vocês sabem, né? O T-14 Armata é realmente um projeto muito moderno de tanque, mas a verdade é que a Rússia não terminou de desenvolver ele ainda. Ela vinha desenvolvendo esse tanque quando foi atingida pelas sanções em 2014, depois de ter invadido a Crimeia, e daí meio que não conseguiu avançar a partir disso, e esse tanque já protagonizou algumas das vergonhas grandes, né? A gente sabe que tem três. Eles têm 3 T-14 Armata que tipicamente aparecem em desfiles lá do Dia da Vitória, lá o 9 de maio deles lá. Agora eu não lembro se é 9 ou 10 de maio. O Dia da Vitória deles que os russos comemoram contra os nazistas, né? E houve uma época aqui, algum tempo, que chegou um deles a ficar travou na Praça Vermelha, no meio do desfile. Imagina, o seu principal tanque travou na Praça Vermelha e não conseguiu ser arrastado, não. Tentaram arrastar ele, não conseguiram, porque ele ficou quebrado lá no meio, né? Realmente uma coisa, eu diria que não muito promissora. E, de novo, é um bom tanque, não estou dizendo que não seja um bom tanque, não, é um bom tanque. A questão é que não está pronto ainda para usar numa guerra. E realmente essa imagem aqui não me convenceu, não. Bom, a gente tem um monte de informações aqui, eu não vou ler tudo porque esse vídeo já está ficando muito longo, tá? Mas basicamente são vários bloggers militares russos reclamando da situação na linha de frente e alertando que eles não têm capacidade de fazer essa grande ofensiva, que a situação está muito ruim, que o pessoal está errando um monte de coisa, que tem aqui o Igor Girkin, o Igor Strelkov, hoje cedo, que lá em Vuhledar foi um erro terrível, não sei o que lá, como é que pode, a essa altura da guerra, o pessoal ainda errar coisas tão básicas como essa e coisa e tal, e que o pior de tudo é que essas perdas lá em Vuhledar são one-sided, ou seja, de um lado só os russos que perderam. É lógico que teve mortos do lado dos ucranianos lá em Vuhledar, mas foi muito menos do que os mortos russos, né? Justamente pela situação, a gente já explicou isso, Vuhledar fica numa região relativamente alta, tem um monte de prédios altos e ainda tem do lado a mina de carvão, que é uma área industrial, que também é uma boa fortaleza, né? E do lado disso é um monte de campo aberto, que não tem onde se esconder, não tem. Então os russos têm que atravessar uma área enorme em direção a uma posição altamente fortificada, em que os ucranianos têm condição de tiro fácil. É uma tragédia completa o que está acontecendo lá, e ele culpa os generais, evidentemente, né? Bom, só para a gente terminar aqui, o Roger Waters fez um discurso na ONU. Olha só, né? A diplomacia russa já foi séria uma vez. Agora está chamando artista de rock para dar opinião. O Roger Waters, eu acho que ele só fala merda já há muito tempo. É um defensor do Lula aqui no Brasil, foi contra Bolsonaro aqui no Brasil. Então, só fala merda há muito tempo e, ultimamente, como é esperado de todo esquerdista, ele está alinhado com o Putin, né? Então, ele falou na ONU pedindo paz na Ucrânia. Mas é aquilo que eu falo, essa coisa mais enganosa, né? Paz na Ucrânia, se a Rússia quisesse mesmo paz na Ucrânia, era muito fácil, é só sair da Ucrânia. A Ucrânia não vai querer guerra se a Rússia sair da Ucrânia. Então esse pedido de paz, na verdade, não é paz. O que a Rússia quer é que a Ucrânia ceda todos os territórios que foram conquistados de forma ilegítima pela Rússia. E mais do que isso, porque se fosse só isso, você poderia até achar razoável, né?
Foi isso que a Ucrânia fez em 2014, quando aceitou ceder essa parte aqui de Luhansk e a Crimeia, acreditando que, não, agora vamos ter paz, em troca desses territórios a gente vai ter paz. Mas o que aconteceu depois? A Rússia invadiu depois. Então, ou seja, não adianta, a gente sabe que mesmo que ceda agora, não vai ter paz. A única forma de ter paz é ganhar do exército russo. Não existe... Quem pede paz nesse momento está querendo ajudar os russos, só isso. E aqui está a explicação também do Rinat sobre as várias vezes na história que esse tipo de coisa aconteceu. 2014 não é a única vez que a Rússia traiu pactos de fronteira com seus vizinhos, então não tem essa história. A única alternativa, paz, significa a Rússia sair da Ucrânia. Qualquer coisa diferente disso não é paz, é só mais um capítulo da guerra. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.